Fala galera, como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre joia argentina é oferecida ao Cruzeiro. United sai na frente por Darwin e muito mais, então vamos para o vídeo. Sem espaço com Paulo Sousa, o zagueiro Gustavo Henrique está de saída do Flamengo. O defensor, que já era bastante criticado por parte da imprensa e da torcida do clube carioca, perdeu ainda mais espaço após as chegadas de novos jogadores, como o zagueiro Pablo, hoje titular, ao lado de Davi Luiz. No futebol europeu, há clubes de olho em Gustavo Henrique. Um deles, de acordo com fontes, é o Olympique de Marseille, de Jorge Sampaoli, antigo treinador de Gustavo Henrique em tempos de Santos. De toda forma, neste momento, tudo não passa de rumores. No Brasil, o Santos é um dos clubes de olho em Gustavo Henrique. O Peixe olha para o jogador como uma possibilidade de mercado, mas está ciente da concorrência e, por isso, não entrará em leilão. Além do Santos, o São Paulo também está de olho, assim como a dupla Grenal, Grêmio e o Inter, que, recentemente, tirou René do clube carioca. De acordo com o empresário André Cury, em participação à rádio argentina Diesem de Esportes, o meia Facundo Farias, do Colón, foi recentemente oferecido por um grupo de empresários ao Cruzeiro, em virtude da boa networking de Ronaldo no mundo do futebol. Farias tem contrato com o Colón até 2025, contudo, já manifestou o desejo de deixar a equipe, podendo trocar de clube na próxima janela de transferências. De olho no futuro, o São Paulo já chegou a um acordo com dois jogadores, o atacante Luciano e o zagueiro Diego Costa. Ambos os atletas tiveram seus contratos renovados e permanecerão por mais alguns anos vestindo as cores do tricolor paulista. Com Luciano e Diego Costa já acertados, o São Paulo agora vem tendo uma pequena dor de cabeça para renovar o contrato de Igor Gomes, importante jogador do time de Ceni. Entre São Paulo e Igor Gomes há conversas, mas nada avançado. Atualmente, Igor Gomes tem um vencimento de R$100 mil por mês em salário, que tende a aumentar em caso de renovação. Mais novo rico do Brasil, o Botafogo quer se aproveitar de toda essa situação e fechar com Igor Gomes. O clube carioca chegou a oficializar uma proposta no começo da temporada, mas que foi recusada pela diretoria paulista. Apesar disso, o clube segue de olho. Em caso da situação não se resolver, um acordo pode ser selado. Um dos principais jogadores da elite do futebol europeu, Di Maria, deixará o PSG. O argentino, apesar de ser um dos maiores ídolos da história do Paris, está em fim de contrato e não será renovado, como vinha apontando a imprensa francesa já há algum tempo. Isso porque a ideia do clube parisiense seria de rejuvenescer o elenco, apesar de entender a importância de Ângelo. O jogador, de cara, já entrou na mira de várias equipes, tanto do futebol europeu quanto do sul-americano. Porém, ao que tudo indica, o futuro do argentino será, ainda, na elite europeia. Segundo a imprensa da Itália, o atleta está bem perto de um acerto com a Juventus, que lhe ofereceu um contrato de 1 ano, podendo ser renovado por mais um. O jogador chegará ao clube de Turim como principal reforço da equipe, que perderá o argentino Paulo Dybala, que não renovou. Considerado uma das grandes promessas do futebol argentino até alguns anos atrás, o atacante Cristian Pavón não conseguiu, ainda, demonstrar todo o potencial que lhe foi depositado, mas, ainda assim, é um dos grandes nomes do Boca Juniors. E de acordo com a CNN da Turquia, Pavón pode estar de mudança para outro clube azul e amarelo, o Fenerbahçe. Segundo a fonte, o clube está perto de oficializar a chegada do atacante. Esta, inclusive, seria a primeira passagem do argentino pelo futebol europeu. Ele que, além do Boca, soma passagens por Los Angeles Galaxy, Colón e Talleres, clube onde foi revelado. O Manchester United caminha para uma das temporadas mais frustrantes nos últimos anos. Por isso, para a próxima temporada, é esperado uma grande reformulação no elenco. Para acomodar a equipe, o clube inglês contratou Erik ten Hag para ser o novo treinador. E junto com a chegada dele, outros jogadores devem pintar no Old Trafford. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante Jesse Lingard já definiu que não permanecerá no Manchester United. A decisão do atacante está tomada desde o início do ano. Na última janela, inclusive, recebeu proposta do Newcastle. Entretanto, o United não o negociou. Agora, segundo Romano, Lingard vai ouvir outras propostas para definir o futuro. O jornalista Rica Perrone, do All Sport, elegeu os 3 melhores jogadores do futebol brasileiro neste início de temporada. Em primeiro lugar, Perrone elegeu Hulk, que, como citado anteriormente, tem média de quase 1 gol por jogo neste início de temporada, sendo o grande nome do Atlético Mineiro até aqui. Hulk soma 15 gols e 3 assistências em 16 partidas.
O segundo colocado foi o meia Rafael Veiga, destaque do Palmeiras, e que ainda essa semana se tornou o maior artilheiro do Verdão na história da Libertadores, marcando um hat-trick contra o Independiente Petrolero. Veiga soma 16 gols e 7 assistências em 25 partidas. Já a terceira colocação acabou gerando polêmica. Isso porque, para Perrone, o terceiro melhor jogador do Brasil é o Willian, do Corinthians. Contudo, apesar de um grande desempenho em termos de performance, o atleta vem devendo no que diz respeito a números gerais, tendo apenas um gol e 3 assistências em 20 partidas. Você concorda com Rica Perrone? Comenta aí embaixo. Livre no mercado de férias no Brasil, nome de Jorge Jesus novamente é ligado ao Flamengo. O treinador está sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Benfica depois de uma sequência de vários fatores sendo, o predominante, a perda do elenco, conforme relatado pela imprensa portuguesa. Constantemente, o nome de Jorge Jesus é assunto no futebol brasileiro, principalmente entre a torcida do Flamengo, a qual o português sempre é unanimidade. Renato Maurício Prado assistiu o duelo do Flamengo, diante do Talheres, ao lado de Jorge Jesus, e revelou que o treinador confessou que quer, sim, retornar ao clube, mas com uma condição. Quero voltar ao Flamengo, mas não depende só de mim. Posso esperar até dia 20. Depois, tenho que resolver minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldade. Fato é que esta declaração já está mexendo com a torcida, que não poupou críticas a Paulo Sousa pelo empate com a equipe argentina. A diretoria, por sua vez, banca Paulo Sousa, um dos maiores e melhores zagueiros deste século. Giorgio Chiellini está de saída da Juventus. O jogador de 37 anos, que havia renovado seu contrato com a velha senhora até meados de 2023, deixará o clube italiano em julho. Isso porque, de acordo com o portal Gol.com, o atleta acredita que não tem mais condições físicas de atuar em um futebol intenso como o europeu e deixará o continente em busca de uma liga alternativa. Ainda segundo a fonte, o destino do italiano deve ser a MLS, liga emergente dos Estados Unidos que vem atraindo diversos renomados jogadores europeus, em virtude de sua tranquilidade para se trabalhar. Não obstante, o atleta não teve nenhum contato com clubes da Liga Americana e deve aguardar o fim da temporada para encaminhar sua saída da velha senhora, que não deve segurá-lo. Na atual temporada, Chiellini soma 23 partidas disputadas, sendo titular absoluto da equipe, apesar de normalmente não atuar os 90 minutos. Pela Champions League, Real Madrid ganhou do Manchester City por 3-1. Pela Copa Libertadores, Talheres Córdoba e Flamengo empataram em 2-2. Colón ganhou do Cerro Porteño por 2-1. Deportivo Cali e Corinthians empataram em 0-0. Boca Juniors ganhou do Always Red por 1-0. Olímpia ganhou do Peñarol por 1-0. Deportes Tolima ganhou do Independiente Del Valle por 1-0. Sporting Cristal e Universidade Católica empataram em 1-1. Pela Copa Sul-Americana, Wanderers ganhou do Metropolitanos por 1-0. Atlético Goianiense ganhou do Defensa e Justicia por 3-2. LDU ganhou do Antofagasta por 2-1. Barcelona de Guayaquil e Lanús empataram em 1-1. Fluminense ganhou do Júnior Barranquilla por 2-1. Bem galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.